Toda a minha vida ouvi falar de um inferno ardente, um lugar de tormento eterno onde os ímpios sofreriam para sempre. Mas, e se eu dissesse que essa ideia pode não ser exatamente o que a Bíblia ensina? Hoje convido você a uma jornada para desvendar esse mistério. Vamos analisar as Escrituras e descobrir o que realmente acontece com os ímpios após o juízo final. 1. A origem da palavra inferno. A palavra inferno que conhecemos hoje não existia nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, o termo usado é Sheol, que significa sepultura ou lugar dos mortos. No Novo Testamento, encontramos Hades, com um significado semelhante, e Gena, que se refere ao Vale de Rinom, um local fora de Jerusalém onde o lixo e os cadáveres eram queimados. Este último termo é o mais próximo da ideia de fogo, mas sua referência principal é a destruição total, e não um tormento sem fim. O salário do pecado é a morte, não o sofrimento eterno. A Bíblia é clara sobre as consequências do pecado. Em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Note que o versículo não menciona sofrimento eterno, mas sim a morte como consequência final do pecado. O mesmo é reafirmado em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Isso contradiz a ideia de que os ímpios permanecerão vivos, sofrendo sem fim. O significado do fogo eterno na Bíblia. Muitos versículos falam de fogo eterno, mas devemos entender como esse termo é usado nas Escrituras. Em Judas 1:7, por exemplo, diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. No entanto, essas cidades não estão queimando até hoje. O fogo foi eterno em suas consequências, pois foram destruídas para sempre. O mesmo ocorre com o destino dos ímpios. O fogo os consome completamente e não os mantém em tormento eterno. Em Malaquias 4, 1 a 3, a Bíblia descreve o juízo final. Eis que vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como a palha. O dia que está para vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Se não restar nada, como poderiam continuar queimando? Quarto, o destino final dos ímpios, o lago de fogo e a segunda morte. Em Apocalipse 20, 14 a 15, lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O próprio inferno, Hades, será destruído. Isso confirma que o lago de fogo não é um lugar de tormento eterno, mas sim o fim definitivo dos ímpios. Eles não viverão em sofrimento, mas deixarão de existir para sempre. 5. O amor e a justiça de Deus. Deus é amor. 1 João 4:8. Ele é justo e misericordioso, e não faria sentido um Deus justo punir um ser humano por toda a eternidade por pecados cometidos em uma vida finita. O próprio Salmo 37, 10, 20 diz: mais um pouco, e o ímpio não existirá. Os ímpios perecerão e se desfarão como a fumaça. Se o objetivo de Deus fosse manter um lugar de sofrimento eterno, onde estaria sua promessa de restaurar todas as coisas e criar novos céus e nova terra? Apocalipse 21, 1 a 4. Sexta conclusão: o que realmente vai existir? Ao contrário da crença popular, a Bíblia não ensina um inferno de tormento eterno, mas sim a destruição final dos ímpios. O verdadeiro plano de Deus é restaurar a humanidade e estabelecer seu reino eterno. Os justos viverão para sempre, enquanto os ímpios serão consumidos pelo fogo e deixarão de existir. Mas essa história não termina aqui. O que acontecerá com os salvos depois do juízo final? A Bíblia fala sobre um período especial conhecido como o milênio, um tempo de 1000 anos com Deus antes da restauração definitiva da Terra. Esse é um tema fascinante que muitos não conhecem e que pode mudar completamente a sua compreensão do plano de Deus para a humanidade.
Se você quer um vídeo sobre esse tema, comente bastante. Se esse vídeo alcançar 200 visualizações, vamos trazer um conteúdo completo sobre o milênio e o futuro glorioso que Deus preparou para os seus filhos. Agora que o mistério foi revelado, a decisão é sua. Você está pronto para aceitar a verdade da palavra de Deus e compartilhar essa luz com outros? O tempo está passando e o momento de escolher é agora.